quando a gente vai estudar alguma coisa, nós precisamos começar com o início. E é por isso que eu queria, nesse momento, que a gente começasse conversando sobre o que significa a palavra dança. A palavra dança, ela tem a sua origem numa linguagem chamada sânscrito, uma das primeiras línguas registradas, e que nesse original, dança então vai significar tan, tan, T-A-N. Esse tan, essa dança, é uma dança então diferente de outros movimentos do qual o homem já fazia. Um movimento de caçar, um movimento de guerrear, um movimento de pular, outros movimentos que o homem já realizava, mas que por algum motivo específico que nós vamos falar, o homem olhou para esse movimento e falou: esse movimento é tan. Esse movimento tem uma tradução de intenso, intensidade, tenso. Ele traz uma compreensão de um ser total, de um ser que dá o seu tudo, de uma expressão corporal completa. Nós sendo, então, corpo, alma e espírito, entregando o nosso todo, a nossa intensidade e o nosso ser integral de tudo que somos e temos. Sim, é bem verdade que nós vamos encontrar essa origem registrada dentro das nossas cavernas, que através desses desenhos do qual nós podemos analisar, que são os desenhos rupestres. Historiadores vão nos dizer que os primeiros movimentos, quando eles identificavam a dança ali, registrada como um desenho, como uma história das etnias de um povo, essa dança, ela estava normalmente ligada a dois movimentos daquela sociedade, seja um movimento de ritual ou seja um movimento de cerimônia. Esse movimento de ritual era sim um movimento de adoração àquela entidade o qual aquela etnia acreditava, seja o Deus Sol, o Deus Terra, seja qual fosse a entidade do qual aquele povo acreditava, e ritualística por esse sentido. É por isso, então, que os historiadores também vão dizer que a dança, ou ela nasceu junto com a religião, ou ela nasceu como uma consequência da religião, visto que ela se inicia com um único objetivo ali, de uma comunicação, de uma expressão do homem para com o Deus do qual ela cria. A dança, então, ela tem sim essa origem de adoração. E ela acontecia nesse ambiente como uma forma, então, de adorar aquele Deus, pedindo ou agradecendo aquilo que aquela entidade ou aquele ser que eles acreditavam poderia dar, poderia abençoar aquele povo e aquela etnia. E cerimonialista também, porque é essa dança então que vai fazer parte dessa identidade daquele povo, do qual é uma dança que, participando desses momentos principais daquela sociedade, nascimento, colheita, guerras, e chuva e tantos outros momentos importantes daquela sociedade, casamentos, vai trazendo então uma união, trazendo uma identidade de um povo, num momento ali de celebração, ou às vezes até mesmo de luto. A dança presente como uma adoração e como uma identidade que interligava aquelas pessoas, a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar aos pares daquela sociedade. É por isso, então, que quando a gente vai estudar a história da dança, a gente precisa dividir a história da dança em três fases. A primeira delas é chamada de dança étnica, que é essa que eu compartilho aqui com vocês. Esse primeiro momento, esse nascimento, essa origem da dança, que acontece sim dentro de uma etnia, de um povo muito específico, distante ainda de outros povos, que ali tem toda uma ligação biológica, física, cultural, que mantém e preserva a sua identidade, e que neste lugar existe um espaço para uma dança, que é uma adoração e uma ligação entre aqueles seres. Essa dança ali, ela vai acontecer de uma forma muito pura, de uma forma muito espontânea, sem passos específicos, sem nomes,
sem técnicas, mas muito mais como uma apresentação, uma expressão do que eu sou por dentro, do que, de fato, com o que as pessoas enxergam por fora. Essa dança, então, é uma dança que não está ligada a nenhuma técnica específica, do qual, ao longo da história, nós vamos ver isso se criando, isso se passando a ser uma exigência. Não é assim que a gente fala hoje? Ah, eu não danço. Por que você não dança? A gente fala isso às vezes, por quê? Porque nós associamos a dança a uma técnica específica. Então, talvez você não dança, porque você não dança um clássico, um contemporâneo ou um moderno, mas a dança, ela faz parte do ser humano como uma essência, não só de vida, através do movimento, mas também de uma cultura e de uma adoração, uma expressão de quem eu sou, de tudo o que eu tenho, para aquele do qual eu creio que nos criou e criou também a dança. Essa dança étnica, então, ela acontece nesse momento com essa proteção e com esse início. Contudo, a gente cai aqui num segundo momento da história da dança, que por diversos fatores, até mesmo da história de socialização, de etnias que se ajuntam, se agrupam, se vencem, uma transposição aí de fatores e também de culturas que se interligam, a gente começa a ver uma dança, então, que ela começa a existir para ajudar a preservar uma cultura e a identidade de um povo. É por isso, então, que a gente vai conhecer a dança folclórica. Sim, a gente ainda vê esse nome sendo dito em alguns lugares, do quais permanecem aí com as suas danças folclóricas, com o objetivo de manter a identidade daquele povo, contar a respeito das histórias que existem daquele grupo específico. A dança folclórica é isso, a dança folclórica dividida em duas palavras, na sua origem anglo-saxônico, vai significar folk e lore. Folk, povo, e lore, saber, ciência. Então, aquela dança que sim fazia parte da essência daquele povo, do que era de mais profundo, de união, de comunicação, ligado assim, religião, a Deus, ela agora vai começar a ter uma outra abordagem. Uma abordagem, então, como uma perpetuação da cultura daquele povo, aonde eu danço, o meu pai dança, o meu avô dança, a criança dança, o homem dança, a mulher dança. Todos dançam. Para quê? Porque nós vamos perpetuar, então, através da dança, a cultura do meu povo, as crenças religiosas, as histórias a respeito da nossa colheita, a respeito dos nossos antepassados. E a dança, então, ela continua nesse formato, então, de uma dança como uma tradição de um povo específico. Posteriormente a isso, nós vamos encontrar, então, uma terceira fase da história da dança, que é a história do qual hoje a gente bebe, do qual hoje nós somos tocados, né? Inconscientemente, a nossa forma de ver e enxergar a dança está totalmente ligada a esse terceiro momento da história da dança, que é a dança teatral. Hoje, com muita dificuldade, por mais que nós, dentro das igrejas, vemos a dança como adoração, a gente ainda percebe uma resistência da dança como adoração e assim também uma certa resistência em relação às danças folclóricas, porque vivemos uma outra fase da dança, vivemos uma mentalidade já há muito tempo, há muitos anos, de uma dança ligada a uma dança teatral. Essa dança teatral, ela tem o seu marco e a sua origem com um rei chamado Rei Luís XIV, que era considerado o Rei Sol, um rei extremamente vaidoso, um rei ligado a festas, ligado ao entretenimento, ligado ao eu, não é assim? E esse rei que nós estudamos aí na história, nas nossas escolas, que lá em Versalhes tinha um grande palácio, enquanto em Paris o povo trabalhava e ralava para manter aquela vaidade, aquela superficialidade, aqueles entretenimentos, aquela riqueza que havia ali em Versalhes. E é dentro desse contexto que a dança teatral nasce e que sim, ainda permanece nos nossos pensamentos ou na maioria de nós, uma dança ligada ao entretenimento. Esse rei, ele gostava da arte, ele mesmo se torna um agente dançante, mas ele patrocina também
pessoas, grupos, para criar, para dançar, para entreter aqueles nobres, aquelas pessoas que estavam ali. E é por causa disso, então, que a dança hoje tem uma ligação com um pensamento muito mais de entretenimento do que de adoração. Porque houve, então, um distanciamento da sua origem para esse pensamento que temos hoje. É por isso, então, que esse rei, assim como nós, conseguimos sentar numa cadeira e olhar para alguém que está dançando e pensar: não, não tem a ver com adoração, tem a ver com entretenimento, tem a ver com beleza. É feio? É bonito? Me agrada ou não? O nosso olhar hoje em relação à dança, ela está muito mais ligada como um espectador. Então, eu sou aquela pessoa que espero algo do que eu vejo. Então, eu sento na minha cadeira, eu não sou mais parte daquilo que eu vejo. Eu não sou mais parte daquela adoração. Nós distanciamos isso ao ponto que aquela pessoa, então, ela sobe num palco, ela sobe num púlpito, seja onde for, e aquilo que ela faz ali, ela precisa apresentar para que eu beba, para que me agrade, para que eu seja o centro. Uma história, então, que aonde a dança, o centro dela era a identidade, a união de um povo e principalmente a adoração. A gente vê ela indo para um outro lugar, aonde hoje o centro é o homem, a adoração é a vaidade e a superficialidade. Um lugar onde, então, não é o povo que dança, não é o povo que adora, que se une, que mantém a sua cultura, mas uma dança ligada a técnicas específicas, aonde eu posso dizer que eu, inclusive, não danço, porque eu não me coloco nesse lugar mais. De ser alguém que faz, alguém que contribui para o todo, mas um lugar onde eu sou alguém que julgo, que analiso e observo. E se aquilo me agrada ou não, eu vou dizer então se eu concordo ou não. É por isso então que nós vamos encerrar essa aula de hoje refletindo um pouco sobre a seriedade do que nós estamos falando aqui. É muito sério quando a gente para pensar e entender que essa origem da dança se distanciou muito do que ela é hoje. Será que você tem dançado? Será que você tem se expressado? Você tem liberdade para se ajoelhar, para levantar as suas mãos, para se expor diante de Deus? Você consegue dançar com sua filha? Você consegue dançar com seu cônjuge? Você consegue abraçar? Você consegue estender os seus braços para alguém? A dança, o movimento, ela tem essa origem de transpor o que nós temos por dentro de uma forma muito intensa ao outro, seja Deus ou seja o meu próximo. A gente ainda vai observar, e caminhando exatamente para o nosso fim, que algumas religiões ainda entendem isso e caminharam com isso. Quando nós vamos analisar os centros umbandas, essas religiões que nós vamos ver aí nos terrenos, que acontecem nos terrenos, nós vamos perceber que os pais de santo, eles vão trazer uma realidade para nós de uma compreensão sobre isso. Eles vão falar que é exatamente enquanto a dança acontece, que a dança, a arte, o instrumento acontece, a música, que aquele ser se abre para que haja uma comunicação da entidade, do Deus do qual aquele ser invoca e adora, para que ele venha e faça morada e também se expresse. Nós não podemos dar nada do qual nós não temos. E é por isso que dentro daquela realidade, é por meio da arte e da dança, que Deus se comunica com um povo. Uau! Isso é muito, muito, muito sério, isso é muito, muito importante. É por isso que, como ministros, nós não podemos subir no altar de qualquer forma, você que é da arte. É por isso também que nós precisamos apropriar dessa arte que foi Deus que criou, para que ele pudesse vir, para que nós pudéssemos trazer essa existência como uma adoração através dos louvores, da dança, de todo o meu corpo, de tudo que eu sou, essa adoração a esse Deus, para que através dessa adoração a presença dele possa ser real, porque ele já está, não é mesmo? Real, tangível, para que pessoas sejam tocadas e impactadas também. A arte também, a dança também tem essa função. E é por isso, então, que nós hoje, dentro da igreja, temos ainda essa resistência em relação à dança e à arte,
por não entendermos a sua origem e a sua essência.